E vamos iniciar nossa aula número 4 de colorização digital com base nos originais de Mozart Couto. E na aula de hoje nós vamos fazer os 3 quadros restantes, toda a parte de sombreamento. Assim como nos outros vídeos, nós estamos utilizando 30% de ciano e 30% de preto, para que a gente possa ter uma sombra que faça uma ambiência na cena como um todo. Essa camada em sombra, ela está no modo multiplicação, porque o modo multiplicação ele permite que haja uma transparência e uma cobertura diferenciada quando nós trabalhamos a sombra. Essa mescla faz com que a imagem feita em sombreamento ela se encaixe na camada de cores sólidas, ok? Aqui nós temos uma cena em que o personagem, vai se revelar, o antagonista, Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ter um raciocínio de um sombreamento que valorize, o rosto do antagonista, tá? Que é o segundo quadro, Então, nesse primeiro, a gente vai fazer um sombreamento um pouco mais, que a gente chama daquele sombreamento que o Bernie Horgat, coloca como um sombreamento radial, que não tem necessariamente uma iluminação externa, Então, nós vamos pegar bastante as linhas e aplicar sombras nas linhas do desenho, aprofundando assim as dobras, tá? Outro elemento também que a gente vai trabalhar é tentar deixar um pouco mais a luz refletida, ou seja, a luz refletida na esquerda, e na direita nós vamos trabalhando um pouquinho mais da sombra. Isso vai ajudar a direcionar o olhar para o antagonista que está à esquerda, tá? Esse tipo de sombreamento, ele tem a função de deixar a cena mais dramática e não tanto levar em consideração questões de iluminação, de luz e sombra, porque, como eu já falei em outros vídeos anteriores, a história em quadrinhos ela tem a função de comunicar. E muitas vezes essa comunicação ela precisa ter algumas mensagens que reforçam a informação. Então, nesse quadro, nós temos um antagonista ali de fundo, que vai se revelar no próximo quadro, e nós temos que criar tanto o sombreamento quanto a colorização no intuito de levar esse olhar, esse susto que o protagonista tem, direcionado para o antagonista, ok? Outra coisa também que eu sempre vou reforçar é que nós estamos utilizando um pincel de ponta sólida e estamos fazendo o sombreamento com caneta. Se fosse com mouse, nós iríamos utilizar aqui a seleção poligonal. Como estamos fazendo com caneta, o pincel ele já tem a pressão que simula a pincelada de caneta, então a gente utiliza isso. Nessa direção de arte, não recomendamos utilizar o pincel no modo esfumaçado, porque a direção de arte é outra, O desenho ele é bastante sólido, com rachuras, então essa direção de arte acaba sendo mais adequada. Obviamente, cada artista tem o seu modo de pensar, as suas decisões, mas dentro de uma direção de arte coerente, nós, como no caso de fazer a pintura, nós vamos seguir, mais ou menos o raciocínio que o artista vai fazer. No caso de uma pintura com mais sombreamento, com mais degradês, o ideal é que o desenho seja mais limpo, sem tantas rachuras, que seja o que a gente dá o nome de linha clara, ok? Então, fica aqui essa sugestão, tá? Claro,
se você quiser experimentar um outro tratamento de sombreamento, fique bastante à vontade. Inclusive, aqui é uma orientação, não é um mandamento, né? Mas entendemos que fazendo com a pincelada sólida, você vai conseguir traduzir e agregar melhor ao trabalho do artista. Então, ó, aqui nós já fizemos o protagonista, né? Sombreado. Ele está com as áreas que sobram automaticamente já viram as áreas de iluminação, né? E agora vamos trabalhar a montanha. Repare que é a mesma cor, né? 30% de ciano, 30% de preto. Mas veja a cor do sombreamento no protagonista e olha a cor do sombreamento na montanha. Então isso poupa muito tempo, né? Isso não é só um truque de software. Isso daqui, essa ideia, ele vem muito do Joseph Albers, que tem a obra A Interação da Cor. Então, o Joseph Albers, que foi professor da Bauhaus, ele pega vários papéis, né, e coloca um sobre o outro, né, papéis transparentes, papéis com opacidade, e ele vai mostrando como a cor ela se comporta uma sobre a outra, trazendo sensações e informações diferentes em relação ao nosso olhar. Então aqui, de certo modo, a gente está utilizando, né, essa teoria do Joseph Albers quando nós colocamos uma camada no modo multiplicação. É como se nós pegássemos um papel com uma cor do ciano com o preto, e esse papel fosse, por exemplo, um papel vegetal, ou seja, um papel transparente. E quando nós colocamos em papéis com cores sólidas, como o amarelo e como o ciano, essa camada transparente ela vai ter uma interação e, naturalmente, as cores vão trazer uma sensação diferente para nós. Então veja que muitas vezes a gente trabalha colorização digital pensando em atalhos e modos de mesclagem, mas sem abrir mão dos grandes teóricos na área de ilustração, na área de design e na área de colorização. Então eu sugiro a vocês que estão começando nessa área, né, trabalhar o livro A Interação da Cor de Joseph Albers, que vai ajudar muito a entender como que funciona uma cor com a outra, como que funciona esses modos de mesclagem. E detalhe, não é um artista que chegou a trabalhar com a parte digital, né? Ele trabalha com a parte manual, mas ele traz, né, todos esses fundamentos para nós quando a gente pensa na colorização digital. Importante lembrar que a colorização digital nada mais é do que simulações, né, da cor manual. Por exemplo, aqui, essa pintura, ela leva o nome de pôster, né? E essa pintura pôster, ela é muito relacionada com a tinta guache, por exemplo, das pinturas de grandes cartazes publicitários, no qual a tinta guache ela foi bastante utilizada, por exemplo, né? Então, quando nós mesclamos essas técnicas, nós conseguimos fundamentar o nosso trabalho, e isso é muito importante. Pessoal, reparem que eu fiz um pequeno sombreamento ali no fundo do antagonista para poder reforçar esse preto. Tava muito sem graça, né? Aquele fundo, então eu joguei um pouquinho de sombra. Agora, vamos trabalhar o segundo quadro. O segundo quadro, reparem que o desenhista, ele não faz, né, essa parte de sangria aqui, a parte em preto, né? Ele foi até um determinado ponto o trabalho dele, né? Então aqui, o que nós vamos fazer enquanto coloristas, né? Enquanto alguém que está fazendo as sangrias, né? É fazer a continuidade do desenho, entendendo que aqui pode ser uma parte que pode ser cortada. A sangria, ela existe exatamente para isso, para ser um espaço que não vai ter informações relevantes, caso, quando você for mandar imprimir, sofrer um corte ou alguma coisa. São áreas de segurança que garantem, né, que não vai ser cortado uma informação bastante relevante. Então aqui a colorização embaixo
desse traço em preto ele se aplica, né? Então a gente vai fazendo só uma simulação e aí naturalmente, como tem mais sombra no canto direito, o canto esquerdo a gente vai trabalhar com menos sombreamento, dando a entender que tem um pouquinho mais de luz. Mas veja que o lado esquerdo ele já vai ter mais sombreamento no próprio trabalho que o desenhista realizou. Tem mais sombreamento de maneira muito discreta, mas tem, né? Então esse lado esquerdo a gente vai deixar um pouquinho mais aberto em relação ao sombreamento. Isso já vai acontecer naturalmente, tá? Lembrando, pessoal, que essa aula é um insight das aulas que nós ministramos na disciplina de imagens digitais no curso de comunicação em mídias digitais. Essas aulas, elas possuem o apoio do CCHLA, que é o centro que abriga, né, o Departamento de Mídias Digitais, e também dos projetos de extensão que o departamento oferece. Então, essas aulas elas são disponibilizadas na plataforma YouTube tanto para os alunos como estratégia complementar de ensino, como também para a comunidade em geral. Então, se você que não é da universidade também está assistindo essas aulas, peço que você curta, que você compartilhe e que você acesse. Existe uma série de aulas aqui, sempre em torno de 5 encontros, né, que vão versar sobre as diversas áreas da ilustração, das histórias em quadrinhos e do design. Procure assistir essas aulas e veja como que elas podem ajudar na sua formação. Muito bem, pessoal, terminamos aqui, né, o segundo quadro. Você vê que aqui tem alguns pontos que é importante destacar. Que em relação às outras imagens, né, os outros sombreamentos, aqui está sendo muito mais rápido o processo. Isso se deve a 3 fatores. Que a técnica ela vai se tornando consistente ao longo do processo. Então, o primeiro quadro, nós vamos fazer sempre um pouco mais vacilantes, sem saber se estamos fazendo certo ou não. Já chega no último quadro, já estamos muito e muito mais confiantes, né? Segundo ponto é que a técnica ela já está testada. Então, nós sabemos que essa cor do 30% de ciano com 30% de preto, no modo multiplicação, ela já vai dar um efeito. E, por fim, mas não menos importante, nós chegamos, né, nesses últimos 3 quadros com uma definição dos tipos de luzes que nós vamos utilizar. Então veja que aqui eu não fui fazer pesquisa acentuada de luz. A gente já está dando uma olhada aqui, essa parte está mais sombreada, então a outra vamos deixar mais aberto, sem muito sombreamento, e assim sucessivamente. Vocês podem ver, por exemplo, aqui no terceiro quadro, vai ter mais sombra nessa parte de baixo, né, do quadro do que lá em cima, né? Por que isso? Porque a gente começa a entender melhor a ilustração do personagem. Caso você tenha dúvidas em relação a isso, o que você pode fazer antes de começar a fazer a pintura, né? Por exemplo, você pode observar bem a cena, fazer anotações, escrever mesmo, tipo, a luz está vindo para cá, a luz está indo para ali, vou usar essa cor, vou usar essa sombra. Todas essas coisas elas fazem parte do que Cecília Salles fala que é a crítica do processo, ou seja, crítica genética. Essas anotações elas vão fazer parte do seu processo de criação, né? É claro que existe, né, o improviso, né? Existe a questão de você ter os insights e você vai lá e testa. Mas todo artista também tem que ter os seus métodos devidamente anotados, pensados, porque a técnica vai ajudar a você expressar melhor aquilo que você está pensando. Então isso é muito importante. Então nesse momento aqui que eu estou fazendo sombreamento, estou fazendo os trabalhos, eu também estou fazendo algumas anotações ou gravando,
né? Enquanto eu falo, eu gravo. Essa aula mesmo, né? Esse retorno que eu dou, né? Porque eu primeiro gravo todo o processo e depois eu coloco o áudio, então eu tenho que assistir essa aula, né? Então quando eu assisto a aula e começo a fazer a narração, vem à minha cabeça alguns processos de criação que foram bem sucedidos, mas também vem alguns processos que eu poderia ter feito e não fiz. E isso vai me ajudar para o meu crescimento como artista, para as próximas aulas. Então o processo de criação ele deve ser sempre pensado como um processo de pesquisa, né? E não apenas como uma espécie de dom, vou fazer e ponto final. Não. Ele possui realmente todo um processo. Um exemplo para vocês. Da primeira cena, né, do primeiro vídeo para este, eu comecei a estudar tinta guache. Sob a orientação do artista Fernando Treves, e isso agregou a mim para utilizar nesses próximos vídeos, né? Nesses vídeos aqui. Fora isso, no Instagram nós temos também as microaulas. Então veja que cada processozinho vai nos ajudando nas técnicas. Procure pensar nisso, procure refletir. Faça esses exercícios aqui, anote, veja onde você acertou, veja onde você errou. Mande para o docente ou para pessoas que você confia que trabalha com arte para te dar um feedback. Tudo isso vai te ajudar a crescer. E quanto ao trabalho, se ele te der alguma frustração, você não atingiu aquilo que você queria, não se preocupe, porque a frustração também vai fazer parte do processo. É a partir disso que você vai fazer novos e novos trabalhos e ter realmente um crescimento consistente como artista. Muito bem? Então aqui nós finalizamos essa parte de sombreamento e depois nós vamos trabalhar alguns efeitos finais, ok? Desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula com cor de Mozart Couto!